Muito bem, já está conectada comigo Daniele Cunha. Boa noite. Parabéns pelo livro, bem-vinda ao Papo Antagonista, muito boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Olha, a gente teve uma conversa mais rápida na sexta-feira e eu queria que você repetisse algumas coisas para mim. Primeiro, é sobre a elaboração do livro. É um livro feito a 4 mãos, você e o seu pai, que hoje está em prisão domiciliar. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre esse livro. Perfeito. Bom, Tchau, Querida, livro que foi lançado agora, nesse sábado, foi escrito a 4 mãos, como disse o Cláudio. O processo de escrita dele foi um processo que envolveu, acima de tudo, a memória de quem viveu, relatou e foi peça-chave nesse processo, que é o meu pai, Eduardo Cunha, mas não só isso, houve um trabalho minucioso por trás para que os relatos fossem devidamente corroborados. E esse trabalho foi foi muito da minha responsabilidade. Então, qual foi o papel? A partir do momento em que meu pai ele é preso, ele acaba se tornando impossibilitado de realizar, não só naquele momento a escrita, quanto o trabalho que a gente chama de back-office, mas de pesquisa, de corroboração de elementos e de entrevistas. Então, passa o tempo, há 1 ano, ele vai para casa por conta de um problema de saúde e também por conta da pandemia, e passa a poder escrever o livro. O que eu fiz, enquanto ele escrevia o livro, eu fui realizando o que eu chamo de 3 outros pilares principais do livro. O primeiro foi a busca, através de todos os clippings do período. Então, o que a gente fazia? Pegava tudo que saía nos jornais e olhava, fazia uma análise crítica do que se saía, de qual era a impressão jornalística que se passava e, claro, o bastidor daquela informação. Então, o que houve, o que antecedeu, qual foi um eventual conflito, uma reunião, o que aconteceu antes disso. Então, essa foi uma das formas principais de reconstrução dos elementos que corroboraram ao relato. A segunda foi uma checagem junto com a agenda oficial do meu pai. Então, era justamente pegar tudo que estava listado, todos os compromissos, todos os encontros listados na agenda e também fazer o confronto com o clipping. Porque muitos dos encontros, obviamente, embora não noticiados diretamente, neles aconteceram algum fato que saíram para a imprensa. Então, esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar, no caso, foram as entrevistas. Então, conversa com pessoas, diversas colhidas de depoimentos, digamos assim. Esses 3 pilares foram de minha responsabilidade. Junto com isso, o principal fator, que é a memória, de fato, e a vivência do meu pai. Com isso, a gente conseguiu juntar e escrever o livro. Muito bem. Bom, obviamente que é um relato de alguém que participou de forma bastante presente, que teve um papel de protagonismo no processo de impeachment, num momento histórico. É uma versão desse processo, né? A gente sabe que a verdade histórica ela é feita de diferentes versões, mas é mais uma versão a ser considerada para que a gente possa ter uma leitura mais precisa de tudo que aconteceu em um momento que ainda tem consequências atuais, né? Eu percebo que ali tem um trecho do livro ali que ele menciona até a atualização do livro, vem até poucos meses, até a eleição, inclusive do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Ele comenta essas articulações que levaram, né, a sucessão dele. O Rodrigo Maia faz muitas críticas ao Rodrigo Maia, né? E a gente percebe que esses acontecimentos ainda estão conectados, né, ao longo dos anos, ao longo do tempo. Me chamou a atenção, que é uma questão que está sempre presente no discurso do PT, que é chamar o impeachment da Dilma de golpe, né? Até recentemente o Michel Temer também, numa entrevista, causou polêmica, porque ele falou que não era, que não que era, que aí depois disse que não era bem isso que tinha dito, enfim. Claro. Quando a gente faz a leitura, né? Quando a gente faz a leitura do relato, é claro que é um processo político, né?
o impeachment, como definiu o Fachin, né? Ele é um processo jurídico político. É claro que a face política ela traz esses elementos de articulações de bastidor, né? Então a gente percebe que o impeachment ele é um processo político que depende de vontade política. Não é bem um golpe, não é isso? Perfeito. Bom, eu acho, até aproveito para falar sobre o tema, muito fala-se, né? A narrativa adotada pela esquerda é a narrativa do golpe. Então, teve golpe. É evidente que não teve golpe. Acima de tudo, como você muito corretamente colocou, e embasando por informações de ministros, que o impeachment ele é um processo político-jurídico, sim, mas sem o aspecto jurídico dele, o aspecto político não existe. Então, vale ressaltar, e isso fica muito claro no livro, que houveram muitos pedidos de impeachment, muitos, e todos, até o pedido que de fato foi aceito, todos foram rejeitados. E por que eles foram rejeitados? Porque não havia embasamento jurídico suficiente. Caracteriza-se apto ao impeachment um crime de responsabilidade cometido no exercício do mandato. Então, a grande questão ali era qual foi o momento em que houve um crime cometido no exercício daquele mandato. No caso, o segundo mandato da Dilma. Então, o petista, quando ele fala não, teve golpe, é uma narrativa para ele poder sair por cima como se ele tivesse prejudicado. Ele está querendo dizer que não houve crime. Houve crime. E dentro do crime houve um devido processo legal construído. É lógico que dentro deste processo houve um processo político, sem sombra de dúvida, mas houve um processo legal conduzido. Agora, a gente sempre diz, né, que mantendo a linha da narrativa deles, que gostam de dizer que teve golpe, que fomos golpistas, a grande da verdade é que se for ficar nessa linha, quem com golpe fere, com golpe é ferido. Porque a gente não pode esquecer o que eles fizeram no impeachment do Collor. Então, olhando por aí, de fato, o PT deu um grande golpe na época do impeachment do Collor. Então, existe essa brincadeira, né, em cima do tema que a gente fala. No fim das contas, a política é feita de acordos e traições, né? O próprio Eduardo Cunha reclama que foi traído pelo menos 2 vezes pelo Michel Temer. Sim, ele ajudou, de alguma forma, o Michel Temer e depois foi abandonado pelo Michel Temer. Perfeito. E eu acho curioso que diz... caracteriza muito o que você acabou de falar, Cláudio. Você disse assim, não, recentemente o Michel Temer deu uma declaração e disse que foi golpe, e depois disse, não, veja bem, não é golpe. Então, assim, isso é bem característico do ex-presidente Michel Temer. Eu escutei recentemente que ele deu uma entrevista também dizendo que soube do impeachment 6 dias antes. Então, a gente vê com quase que um quê de diversão. 6.000 dias antes. Então, assim, se ele realmente poderia se considerar, então, a pessoa mais sortuda do universo. Ele estava sentado em casa e ele, enfim, virou presidente da República. Se fosse por aí... De repente caiu no colo dele. Me chama a atenção, Dani, é o seguinte... claro, é um relato. O Eduardo Cunha, quando faz esse relato, junto com a tua ajuda aqui, ele está trazendo a experiência dele, os contatos. Ele fala muito de reuniões, de articulações. E me chamou muito a atenção 2 coisas que estão muito em debate hoje, né? A gente vê julgamento de suspeição de Sérgio Moro, vazamento aí de mensagens da Vaza Jato. O Eduardo Cunha, inclusive, obviamente, está tentando usar essas mensagens também para se livrar das condenações, como Lula. E aí me chama a atenção que ele faz um relato, tanto da época do impeachment, como em outros episódios também, de diversas reuniões que eles têm com ministros do Supremo. Então, assim, inclusive ele relata como foi a sondagem, o apoio que o Edson Fachin teve do Joesley Batista, do Ricardo Lewandowski, encontro com Renan Calheiros, na base aérea. Tem
toda uma discussão em cima da questão da PEC da Bengala, né, a polêmica PEC da Bengala, que também tramitou mais ou menos na mesma época, que foi usada como um instrumento de barganha por parte dos ministros, né? Então você tem encontros também, relatos de encontros desses ministros. Eu acho interessante a gente ver muitos ministros pedindo isenção, imparcialidade, mas desfrutando da política como se políticos fossem, né? Articulando politicamente como se políticos fossem. Muito... Eu acho que, fazendo primeiro um adendo com relação à PEC da Bengala, né, que ela é bastante explorada, assim, principalmente numa parte inicial do livro, vale a reflexão que, se não houvesse a PEC da Bengala, PEC esta, a qual meu pai foi duramente criticado naquele momento, pauta bomba, clássico do Eduardo Cunha. Se não tivéssemos a PEC da Bengala, a Dilma teria escolhido 5 ministros. Ela teria mudado a composição da corte em mais 5 ministros. Então, para aqueles que, nós, todos, no caso, que comemoramos, que acreditamos, que vemos as melhorias do período pós-PT, imagina se nós tivéssemos um período pós-PT com boa parte da Suprema Corte integrada, nomeada, né, devidamente pelo PT. Então, eu considero, não por ser filho, obviamente eu sou suspeita para falar, mas esse realmente foi um dos grandes atos que devem sim ser reconhecidos, dos grandes atos de Eduardo Cunha. E com relação ao que você falou, Cláudio, assim, o livro ele relata, e eu sempre gosto de frisar isso, é muito importante, porque as pessoas elas falam assim, mas o livro falou de pessoa A, mas não falou de pessoa B, então está perseguindo pessoa C. O livro ele é um relato desapaixonado de um processo político. Então, se a gente olha bem ali, o livro ele foi escrito 5 anos depois, né? Fizeram 5 anos agora sábado, ele continua atual. Isso é uma outra questão. Mas, independente disso, ele é um relato. Então, as pessoas que ali estão, ali participaram. Estavam dentro do processo. Seja positiva, seja negativamente, seja mais ativa, seja porque era contra ou era a favor, participaram. Inclusive, hoje, curiosamente, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu recebi uma mensagem de um advogado que participou. Aí ele falou assim, bom, tudo que eu li do livro que eu vivi está extremamente fidedigno, e de fato. Então, assim, as pessoas elas podem não querer admitir, elas podem se constranger em dado momento, mas existiu de fato. Então, toda essa parte de conversas de ministros de Supremo, não existe ali no livro nenhuma... Eduardo Cunha não participou de nenhuma negociação com nenhum ministro do Supremo. Isso é muito importante deixar claro. O que não significa que não tiveram. Então, assim, o livro ele mostra isso com muita clareza, ele denota N episódios, né? Eu acho que ele exemplifica muito bem a hipocrisia dos nossos agentes públicos, que pedem moralidade de e não dão o exemplo, né? No final das contas, quando você percebe, quando você vê o relato do Eduardo, falando naturalmente, olha, teve essa reunião aqui, esse jantar ali, acolá, inclusive ele fala que o Joesley deu um jantar para comemoração da nomeação do Fachin, regado a vinhos caríssimos. Todos saíram embriagadíssimos. E que todo mundo ficou muito feliz, que varou a madrugada. Quer dizer, eu acho que isso mostra um pouquinho para o cidadão comum, que está tão distante dessa realidade, como que funciona o mecanismo do poder, né, em Brasília. Ele me chamou a atenção também uma outra coisa, que é o seguinte, ele, recentemente, o Cunha disse que se estivesse no poder, apoiaria o Bolsonaro, né? Uhum. Aqui a gente publicou essa notícia, a notícia aqui do dia 13, ele disse aqui que, olha, quem elegeu o Bolsonaro porque não queria a volta do PT tem a obrigação de dar governabilidade a ele. Se estivesse no poder, eu o apoiaria. A frase dele aqui. Ele, no livro, eu percebo muito a raiva dele com a incompetência da Dilma, mas ele elogia muito o Lula, né? Então, quando ele fala até dos relatos dele,
o Lula não queria Fachin, aí ele vai, o Lula queria rearticular, queria refazer toda a articulação do governo, né? Porque coitado do Lula, porque quando a Dilma deu o golpe, né? Ela que talvez tenha dado o golpe. Ela foi a grande golpista. Assim que eu falasse, eu ia falar isso, mas eu falo já. Né? Aí eu impedi, eu impedi que ele voltasse, né, naquela disputa pela reeleição de 2014. O fato é que depois ela se cercou dos seus auxiliares, Cardoso e afins, e que o Lula passou a não ter acesso mais, não ter o poder que tinha, a influência que tinha. A gente que cobre isso diariamente aqui, eu lembro perfeitamente, noticiei muito sobre isso. Mas eu percebo uma admiração muito grande do Cunha, uma admiração política em relação ao Lula, e quando eu vejo ele falando aqui que defenderia o Bolsonaro, eu fico perguntando se o Eduardo Cunha é bolsopetista. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, Eduardo é antipetista. Então, isso acima de qualquer coisa, e não dizendo que seja o caso do Bolsonaro, mas ali o quadro eleitoral, qualquer quadro eleitoral, é defendido que não seja o PT. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou dividir a resposta em dois. Eu vou falar um do Bolsonaro e um do Lula. Com relação ao presidente Bolsonaro, qual foi o grande ponto em que ele toca ali? O presidente Bolsonaro é eleito numa grande movimentação, uma grande rechaça, né, generalizada da população brasileira, que não quer ouvir mais falar de política, e ele vem como um refresco ali, né? Essa é a mensagem que é devidamente transmitida e com um resultado exitoso nas urnas. Muitos ali o apoiaram, sobretudo para se elegerem. Então, assim, pode-se dizer, muitos usaram o presidente Bolsonaro para isso. Até aí, ok, essa não é a questão. Só que aqueles que o apoiaram não permitiram a governabilidade, não ajudaram na governabilidade. O que não significa que o presidente esteja isento da própria governabilidade. Ele ainda é o presidente da República. Então, eu acho que o grande ponto que meu pai colocou ali foi o seguinte: se eu ali estivesse, eu estaria em conjunto com os demais, atuando em prol da governabilidade para o país. E o que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro, obviamente não sozinho, mas também se cercou de um cenário onde impediram com que ele tivesse essa governabilidade. Aí você pode dizer para mim assim, ok, Dani, mas aí você está dizendo que está todo mundo atrapalhando o Bolsonaro, mas o Bolsonaro sozinho está fazendo um excelente trabalho? Ele tem seus méritos e ele tem seus deméritos. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando também de um cenário no meio de uma pandemia. Ele assume a presidência e logo depois instaura-se uma pandemia, né? Então, a declaração do meu pai não é que ela foi retirada de contexto, de forma alguma, mas o que ele estava querendo dizer é que, no momento, é necessário, até para o avanço do nosso país, e, acima de tudo, para que a gente enfrente a crise que a gente vive, que haja um esforço em comum em prol da governabilidade. Essa é a questão. E, bom, agora com relação ao ex-presidente Lula. Com relação ao ex-presidente Lula, ele diz muito o seguinte, ele até fala em dados momentos, talvez se o Lula tivesse disputado aquela eleição no lugar da Dilma, talvez não tivesse acontecido o impeachment, talvez. O Lula, ele além de ser uma figura muito respeitada, ele sempre foi um bom articulador. A Dilma, ela, dentre os muitos defeitos dela, era que ela não queria fazer nenhum tipo de articulação. Então, ali não é que ele elogie o Lula propriamente dito. O que ele fala do Lula? Ele respeita a figura do Lula. E, inclusive, a Dilma, estávamos falando, mas eu faço questão aqui de repetir, no fim das contas, a grande golpista foi a Dilma, porque quando ela quer disputar a reeleição, ela dá o golpe no Lula. E ela dá o golpe no Lula, o Lula atua para a sua reeleição, claro, porque eles são do mesmo partido, da mesma ideologia, enfim, da mesma denominação. Então, ele ajuda ela a se reeleger. Aí ela dá um segundo golpe nele, que ela isola ele e o pessoal dele, e fica o que eu brinco que é a duplinha dinâmica, né? Que era ela e o Zé Eduardo Cardoso. Que, aliás, eu vi que ele soltou duras críticas recentemente ao que foi imputado a ele ali. Tem aí já complementando isso e já indo para a gente encerrar, que eu sei que a tua agenda é complicada, a minha também, a gente tem várias coisas para tocar ainda aqui, mas quando você fala da Dilma, desse golpe da Dilma e tal, tem um trecho em que o Eduardo Cunha diz que
esse avanço da Lava Jato, ele diz, inclusive, que a Dilma usava o Cardoso para ter acesso às informações, para direcionar a Lava Jato, que deixava rolar a Lava Jato contra o Lula. Então, assim, você tem aí um ambiente de um querendo, né, derrubar o outro dentro do próprio petismo, né, um querendo comer o outro, melhor dizendo, e em determinado momento o teu pai escreve que a Lava Jato era um complô liderado pela Dilma. Aí eu fiquei na dúvida, me deu um bug aqui, porque o PT diz que a Lava Jato era um complô dos americanos. Né? Já tentaram falar dos tucanos. Os bolsonaristas dizem que era um complô com os tucanos. Agora eu fiquei na dúvida. Afinal de contas, é o quê? O que ele quis dizer com isso? Olha, o que ele quis dizer com isso é que a Dilma, ela realmente foi responsável por instaurar esse estado de sítio e estado de terror. Quando ela começa e ela ativamente diz que vai interferir na Lava Jato, até na época da nomeação do ministro Marcelo Navarro, naquele episódio, enfim, que ficou público, ela começa a atuar e é muito questionável se ela de fato tivesse a condição de atuar, quais eram as reais motivações dela. Então, fica-se muito claro que ela faz isso para poder isolar ainda mais o Lula, para deixar ele, né, de ganhar novamente espaço, e ela se consolidar. Tanto que se a gente olha para a figura de Dilma Rousseff, Dilma comete uma série de obstruções de justiça, inclusive dito por Mônica Moro em seu depoimento, quando, após a sua prisão, eu não me lembro se quando ela faz delação ou em depoimento de instrução probatória, ela diz com todas as letras que a Dilma sabia das contas que ela tinha fora, e que mais ainda, que a Dilma foi ativa e protagonista do processo legislativo da repatriação. Houve até, isso foi uma confusão muito grande na época, porque ela queria que Eduardo votasse de todo jeito o processo de repatriação por conta da Mônica Moura, porque ela sabia da conta que a Mônica tinha fora. E aí meu pai, ele é até extremamente incisivo, diz, eu só voto um projeto que vier do governo, porque senão vão imputar a mim. E aquela história, tudo naquele momento, pela forma como a narrativa era descrita, tudo imputava-se a Eduardo Cunha. Então, quando é dito que Dilma é a grande responsável, não só por instaurar o estado de sítio, por permitir que os abusos eram cometidos, achando que desta maneira ela estaria inviabilizando a figura de Eduardo Cunha. Só que ela estava criando um problema muito maior. Problema este que nós estamos vendo nos dias atuais. Então, quando se tem vaza-jato, quando se tem um juiz, né, de uma operação desta magnitude declarado suspeito, então, aí você começa a ver e fala, bom, realmente, ela foi a grande responsável por tudo isso. Tá certo. Bom, esse projeto de repatriação, inclusive, saiu das mãos do Delcídio Amaral. Daniele Cunha, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. A gente se vê. Eu que agradeço, obrigado pelo seu carinho, boa noite. Tudo de bom, boa noite. Tchau, querida. Tchau, querido. Solta a vinheta, Robson, a gente segue aqui no nosso programa. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. O pessoal está reclamando no chat. Vocês têm que abrir a cabeça, vocês têm que conhecer a política, vocês têm que entender as versões. Política é narrativa, né? A história é feita das narrativas que se sobrepõem, né? Das vitoriosas que sobrepõem as derrotadas. Então, assim, hoje a gente está vivendo uma disputa pela narrativa que vai condenar, né? Ou, vamos dizer assim, absolver os bandidos e condenar os mocinhos da história, ou pelo menos aqueles que se propuseram a investigar, a desbaratar um sistema de corrupção absolutamente institucionalizado, né? Então, todas essas versões, obviamente, você tem que ponderar. Agora, é lógico, quando você tem um agente que foi um agente importante, um agente político importante, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, falando, contando o seu dia a dia, é lógico, assim como delatores da Lava Jato
Nunca você tem, vamos dizer assim, o 100%, né? Ninguém está ali para abrir 100% daquilo que sabe efetivamente, até porque se você conta 100%, muito provavelmente você vai estar se incriminando também em outras questões. Então, mas a política que a gente tem é essa, o que a Lava Jato trouxe e expôs foi justamente os intestinos dessa política. E agora o que você tem é uma tentativa de diversos setores de tentar desconstruir os fatos com narrativas. A gente vai tratar disso hoje ainda, porque hoje, por exemplo, nós publicamos mais cedo que a PGR admitiu pela primeira vez que a Lava Jato nunca teve maleta de grampo, nunca teve equipamento para fazer grampo. E vocês vão lembrar que o Augusto Aras, a Lindora Araújo, a subprocuradora-geral, chegou aí a Curitiba fazer uma fiscalização e eles reverberaram essa versão de que a Lava Jato, eles e diversos desses veículos que são tendenciosos porque defendem os criminosos, né, são veículos muitas vezes financiados pelas empreiteiras, por esses grupos criminosos, ou por grandes bancas de advogados que se beneficiam da defesa desses réus, o que você tem é que eles reverberaram uma versão fantasiosa, né, de que a Lava Jato tinha comprado equipamentos. Ministros do STF, vocês sabem quais, também reverberaram essa versão. E agora a PGR admitiu que não existe maleta antigrampo, não existe, nunca compraram equipamento antigrampo. Então, é isso que vocês precisam estar atentos. Na semana passada, nós publicamos também aqui no Antagonista o relatório daquele delegado que desmontava a tese de que você tinha uma perícia das mensagens roubadas da Lava Jato, sendo que você não consegue periciá-las porque os equipamentos originais não foram acessados. Você tem mensagens que foram copiadas de um notebook que foi usado pelo hacker para invadir os equipamentos das autoridades. Então, como você não tem essa conservação da cadeia de custódia da prova, elas são impossíveis de serem periciadas para atestar a veracidade e a autenticidade dessas mensagens. Mais uma narrativa que foi desmontada. Narrativa reverberada por essas mesmas pessoas. Tá? Então, fiquem atentos. Aqui é sempre para contribuir com o debate. E a gente não pode ignorar aquilo que a gente não gosta. Tá certo?